Unidade de tempo. Temos diversas unidades de tempo. O século, o ano, o dia, a hora, o minuto e o segundo. Porém, no Sistema Internacional de Unidades, ficou definido que a unidade de tempo seria o segundo. Então, basicamente, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber que uma hora tem 60 minutos. Ou seja, o fator de conversão entre hora e minuto vai ser justamente 60. Se eu tenho uma certa quantidade de horas, quero transformar para minutos, eu simplesmente vou multiplicar por 60. Se eu tenho a quantidade de minutos e quero transformar para hora, simplesmente eu vou dividir por 60. Agora, nós sabemos também que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, o fator de conversão também entre minutos e segundos vai ser 60. Ou seja, se eu tiver uma certa quantidade de minutos e quero transformar para segundos, simplesmente eu vou multiplicar por 60. E o inverso, se eu tenho uma certa quantidade de segundos e quero transformar para minutos, eu vou dividir por 60. Agora, quantos segundos tem em uma hora? Peraí, se eu sei que uma hora tem 60 minutos, e eu sei que cada minuto desse tem 60 segundos, então quantos segundos tem uma hora? Então eu tenho 60 minutos, em cada minuto eu tenho 60 segundos. Só lembrando, de minuto para segundos, eu fiz o quê? Multipliquei por 60. Então isso quer dizer que em uma hora eu tenho 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, o fator de conversão entre horas e segundos é 3.600. Ou seja, se eu tiver uma certa quantidade de horas e quero transformar para segundo, eu simplesmente vou multiplicar por 3.600. E o inverso, se eu tenho uma certa quantidade de segundos, quero transformar em horas, eu vou dividir por 3.600. Então, vamos ao exemplo. Exemplo 1. Quantos segundos tem em 2 horas, 40 minutos e 20 segundos? Então vamos lá, eu tenho 2 horas, 40 minutos e 20 segundos. E eu quero saber quantos segundos eu tenho aí. Peraí, eu sei que em cada hora eu tenho 3.600 segundos. Então, se eu tenho 2 horas, nada, 6 vezes 2, 12 é 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, em 2 horas eu tenho 7.200 segundos. Agora eu tenho ali 40 minutos. Em cada minuto eu sei que eu tenho 60 segundos. Então quantos segundos eu tenho em 40 minutos? Então nada, 6 vezes nada, 6 vezes 4, 24. Então eu tenho 2.400 segundos. Então agora, qual é o total de segundos que eu tenho aí? 7.200 mais 2.400 mais 20. 7.200 segundos, que correspondem a 2 horas, 2.400 segundos, que correspondem a 40 minutos, e os 20 segundos que eu tinha aqui guardadinho. Então vamos lá. Nada, 2, 6, 9. Então, em 2 horas, 40 minutos e 20 segundos, eu tenho 9.620 segundos. Segunda questão. Quantos segundos tem em um ano? Então vamos lá. Sempre que se referir a ano, vamos utilizar 365 dias. Quando a gente for trabalhar com mês, 30 dias. Então eu quero saber quantos segundos tem em um ano. Ou seja, quantos segundos tem em 365 dias. Então vamos lá. Eu tenho 365 dias. Porém, em cada dia desse, eu tenho 24 horas. Então, quantas horas eu tenho em um ano? Ou seja, 365 vezes 24. Ou seja, em cada dia eu tenho 24 horas. Como eu tenho 365 dias, então eu tenho 24, mais 24, mais 24. Eu tenho que somar 24, 365 vezes.
Isso corresponde a pegar 365 e multiplicar por 24. Ou seja, em um ano eu tenho 8.760 horas. Então agora eu sei que em um ano eu tenho 8.760 horas. Mas eu sei que em cada hora dessa eu tenho 3.600 segundos. Fazendo a conta, eu acho que em um ano eu tenho 31.536.000 segundos. Agora, eu poderia ter resolvido de forma diferente. Eu poderia ter encontrado a quantidade de segundos de um dia e depois eu multiplicava por 365 dias. Vamos fazer aqui? Então, eu quero saber a quantidade de segundos de um dia. Um dia tem 24 horas. Cada hora dessa tem 3.600 segundos. Ou seja, em um dia eu tenho 86.400 segundos. Agora, se eu quero saber a quantidade de segundos de um ano, basta lembrar que um ano tem 365 dias. Como cada dia desse tem 86.400 segundos, então eu vou ficar com 365, que é a quantidade de dias, vezes a quantidade de segundos de um dia, ou seja, 86.400 segundos. E daí eu vou achar mais uma vez que em um ano eu tenho 31.536.000 segundos. Terceiro exemplo. Quantas horas, minutos e segundos tem em 30.432,5 segundos? Então vamos lá. Agora eu resolvi um problema, achei essa quantidade aqui de segundos. Só que eu quero expressar essa quantidade de segundos da seguinte forma: tantas horas, tantos minutos e tantos segundos. Como é que eu faço isso? Eu tenho 30.432,5 segundos. Para encontrar a quantidade de horas, e aí, quantos segundos correspondem a uma hora? 3.600. Então, para saber quantas horas eu tenho aqui, eu vou separar de 3.600 em 3.600 segundos. Ou seja, vou retirando aqui 3.600 segundos, uma hora. 3.600 segundos, mais uma hora. 3.600 segundos, mais uma hora. Traduzindo, eu quero saber quantas vezes 3.600 cabe em 30.432,5. Espera aí, quando eu quero saber quantas vezes uma quantidade cabe na outra, o que eu devo fazer é dividir. Exatamente, esse é o meu raciocínio. Então vamos continuar a conta. 30.432 dividido por 3.600. Vamos ver se dá 8. 8 vezes nada, nada para 2, 2. 8 vezes nada, nada para 3, 3. 8 vezes 6, 48. Para 54, 6. Vão 5. 8 vezes 3, 24. Com 5, 29. Para 30, 1. Observe que agora, mesmo baixando esse 0,5 aqui, eu tenho a quantidade de segundos que é inferior a uma hora. Eu tenho 1.632 segundos. Então eu sei que eu tenho exatamente 8 horas. Eu quero saber agora quantos minutos eu tenho aqui nesta quantidade que sobrou. Então vamos ver 1.632,5. Se eu quero saber quantos minutos tem aqui, eu divido por 60. Porque eu sei que toda vez que eu pegar 60 segundos, eu tenho 1 minuto. Então eu quero saber quantas vezes 60 cabe aqui. Ou seja, quantos minutos eu tenho aqui? 163 dividido por 60 vai dar 2. 2 vezes nada, nada para 3, 3. 2 vezes 6, 12 para 16, 4. Baixo 2. 432 dividido por 60 deve dar 7. 7 vezes nada, nada para 2, 2. 7 vezes 6, 42 para 43, 1. Baixando 5, a gente vê que a gente fica com 12,5 segundos, que é menor que 1 minuto. Então, eu tenho exatamente 8 horas, 27 minutos e ainda sobraram 12,5 segundos. Ou seja, 30.432,5 segundos
corresponde a 8 horas, 27 minutos, 12,5 segundos. Quarto exemplo. Uma corrida de automóveis tem início às 10 horas, 20 minutos e 40 segundos e termina às 12 horas, 15 minutos e 35 segundos. Determine o intervalo de tempo de duração da corrida. Então vamos lá. A corrida teve início às 10 horas, 20 minutos e 45 segundos e terminou às 12 horas, 15 minutos e 35 segundos. Eu quero saber a duração da corrida. O que é que eu quero saber? Eu quero saber o intervalo de tempo que durou a corrida. E como é que eu acho o intervalo de tempo? Que sempre a gente usa essa letra delta aqui, quando eu quero saber a variação de alguma coisa. A variação do tempo, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Eu quero saber a duração da corrida. Eu quero saber o intervalo de tempo. Como é que eu acho isso? Eu pego o tempo final e subtraio o inicial. Então, sempre o raciocínio vai ser esse. O tempo sempre flui para frente, o tempo não corre para trás. Se eu quero saber o intervalo de tempo da ocorrência de qualquer fenômeno, simplesmente, sempre eu pego o tempo final, ou seja, o horário que o fenômeno acabou, e subtraio o tempo inicial, ou seja, o horário que aquele fenômeno teve início. Então vamos nessa. Eu vou pegar o tempo final, ou seja, o horário que acabou a corrida, 12 horas, 15 minutos e 35 segundos, e vou abater o tempo inicial, ou seja, o horário do início da corrida, 10 horas, 20 minutos, 45 segundos. Agora vamos ver se essa conta dá certo. 12 horas menos 10 horas, 2 horas, beleza. 15 minutos menos 20 minutos, eita, eu vou ficar devendo aí, não é? Vai dar menos 5 minutos. Como é que pode? Tempo negativo. Então eu tenho que resolver esse problema. 35 menos 45 vai dar menos 10 segundos. Eu não tenho tempo negativo. Então eu não posso fazer essa conta como está aí. Uma estratégia que eu posso usar é pegar emprestado aqui. Eu sei que cada hora corresponde a 60 minutos. Então eu vou pegar uma hora aqui e passar para cá. Eu sei que cada hora corresponde a 60 minutos. Então eu vou ficar com 11 horas, já que eu tirei uma hora, porém eu trouxe para cá uma hora, ou seja, 60 minutos. Mas eu já tinha 15 minutos. Então eu vou ficar com 75 minutos. Ó, continua aqui com 35 segundos. Será que já dá para fazer a conta? Então, 10 horas, 20 minutos, 45 segundos. Eu acho que sim, ó. Aqui já dá 11 menos 10, beleza. 75 menos 20, dá. Mas ainda tem um probleminha, 35 menos 45, vai dar menos 10. E como é que eu posso resolver esse problema? Posso pegar um minuto emprestado aqui. Eu sei que cada minuto tem 60 segundos. Então eu vou ficar com 11 horas, tirei um minuto aqui, ó, 74 minutos, ó, um minuto veio para cá, ou seja, 60 segundos. Se eu tinha 35 segundos, eu vou ficar com 95 segundos, ou seja, 35 mais os 60 que eu trouxe. E agora, será que dá para fazer a conta? Vamos ver. 11 menos 10, 1 hora. 74 menos 20, 54 minutos. 95 menos 45, 50 segundos. Então a duração da corrida foi de 1 hora, 54 minutos e 50 segundos.